Ei, gente, bom dia, tudo bem? Estou aqui me preparando para começar o dia, meditando na palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Em 2015, logo após o meu processo de conversão, onde eu assumi o compromisso de viver minha vida baseado nos princípios de Deus, num dia como hoje, começando a segunda-feira, eu fui fazer um trabalho em uma empresa onde eu presto serviço. E uma pessoa, mesmo sem saber que eu estava começando uma caminhada com Deus, ela me abordou e falou: Thiago, é, todo o pessoal do grupo, da empresa, me fala muito bem de você, que você é um cara que se preocupa em fazer tudo de maneira planejada, tudo organizando bem a sua vida, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz um planejamento espiritual da sua vida e para a sua família da mesma forma que você se planeja no trabalho, você se planeja financeiramente? E aquilo ali, sim, sem ele se dar conta, Deus estava usando ele para me ensinar. E nesse final de semana eu refleti muito lá em Romanos 12, 2, onde a palavra fala para a gente não se amoldar com os padrões desse mundo, mas se renovar o nosso padrão, renovar o nosso padrão de pensamento, para que a gente possa receber a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o mais legal, isso que você começa a entender que é Deus falando com você. Eu comecei a refletir nesse versículo no sábado. Ontem a doutora Ilma Cunha postou lá no seu perfil na rede social sobre esse versículo. E ontem à noite, visitando a congregação que eu tanto amo, onde é uma congregação que através dela Deus me preparou para pregar o Evangelho, o pastor ministrou sobre essa mesma palavra, sobre Romanos 12, versículo 2. E qual a reflexão que eu quero deixar? Hoje é dia 16 de dezembro, faltam 14 dias para acabar o ano e se iniciar um ano novo. E é um período onde todo mundo faz uma reflexão de como foi o seu ano, de como será o seu próximo ano. Eu tenho aconselhado muitas pessoas e cada uma com problemas diferentes, problemas conjugais, problema com os pais, problema com os filhos, problemas financeiros. Mas uma coisa que eu percebo em todas essas pessoas que eu aconselho, uma coisa que eu me descobri desde o dia que aquela pessoa falou sobre fazer um planejamento na área espiritual, é que todas as pessoas que vivem esses problemas e vivem atormentadas, é porque elas estão embasando os seus planejamentos de vida dentro dos princípios desse mundo. E aí a primeira pergunta eu penso que nós temos que fazer nessa época do ano, nesse mês de dezembro, antes de eu fazer um planejamento financeiro, antes de eu fazer um planejamento familiar, eu preciso fazer um planejamento espiritual. Eu preciso olhar para dentro do meu eu e avaliar se todos os problemas que eu vivo hoje consequências de decisões que eu tomei que não foram de acordo com os princípios de Deus, ok? Então, a sugestão que eu deixo para todos vocês é pegar a dica. Eu até anotei aqui a dica que a doutora Ilma Cunha postou ontem. Dicas muito boas para a saúde integral. Toda mudança efetiva precisa começar pela alma, né? E aí, toda vez que nós fazemos um planejamento para determinar onde nós queremos chegar, primeiro nós precisamos saber onde nós estamos. E essas dicas que a doutora Ilma Cunha deu é o alicerce para a gente fazer um diagnóstico da nossa situação atual. São algumas perguntas básicas que ela colocou aqui que é importante nós nos fazermos, né? O que eu penso? Com o que eu penso? O que eu sinto? Como eu me sinto? E como eu tenho agido com as consequências do meu sentimento? E aí, a pergunta que eu faço para todas as pessoas quando vem com um problema é o seguinte: as atitudes que você tem vivido estão de acordo com os princípios de Deus? Então o que é princípio? O princípio é tudo aquilo que você usa como base para fazer alguma coisa. Você usa como referência para fazer alguma coisa. E aí a Bíblia fala que nós não ganhamos porque nós pedimos mal, nós não sabemos pedir. Como você tem enxergado Deus? Você tem enxergado Deus, você tem orado a Deus para Ele realizar os seus planos? Eu penso que nós temos que mudar a nossa oração. Nós temos que perguntar: os meus planos não estão dando certo porque eles não estão alinhados com a vontade de Deus?
E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você está com problema conjugal? O seu casamento, ele está alicerçado na vontade de Deus? Você tem amado a sua esposa assim como Jesus amou a igreja? Você tem sendo submissa ao seu marido da forma que a Bíblia diz? Porque quando fala em princípio de casamento e fala que a mulher tem que ser submissa, se subentende que a mulher tem que abaixar a cabeça para o homem. Não é isso. A mulher tem que estar à disposição do homem para uma missão que Deus delegou para ele de representar a família dele perante o trono de Deus. E aí nessa questão de casamento, fica um querendo provar para o outro quem está certo ou quem está errado, ou vocês têm entrado numa concordância de viver o ponto de vista de Jesus Cristo? E um outro princípio interessante, né? Às vezes você não tem problema nenhum com sua família, com seu filho, com sua esposa, mas as coisas têm dado errado. Como que tem sido o seu relacionamento com seus familiares? Lá nos 10 mandamentos existe um princípio muito forte que fala: honra teu pai e tua mãe. Eu tenho estudado e eles é um dos poucos princípios que Deus estabeleceu e nos deu uma recompensa. Que ele fala: honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa aqui na terra e que tudo lhe vá bem. Ou seja, esse princípio já declara que se você não honrar sua mãe, se você não honrar o seu pai, se tudo que você fizer não for debaixo da bênção da sua mãe, não for debaixo da bênção do seu pai, tudo lhe vai mal. Porque se você viver esse princípio, a Bíblia fala que tudo lhe vai bem. Amém? Então, vamos pensar, final de ano, temos que presente de Natal, depois vem escola dos filhos, vem PTU, vem seguro do carro, vem licenciamento de veículo, e aí vem aquele turbilhão de coisas. Será que eu vou conseguir arcar com os meus compromissos? Será que está tudo certo? Penso que antes de você fazer essa pergunta, a pergunta que você tem que se fazer é: será que a minha vida financeira, a forma como eu enxergo o dinheiro, está de acordo com os princípios de Deus? Porque no princípio de Deus a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas veja bem, o amor ao dinheiro, a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E o que nos leva a amar o dinheiro? Quando nós desencadeamos de maneira irracional a avareza. O que é avareza? É aquele medo paralisante de você perder o que você conquistou, ou aquele medo paralisante de você não conquistar aquilo que você almeja. E quando você desencadeia a avareza, você muda o seu Deus. O seu Deus é o dinheiro. E o nosso Deus glorioso, ele fica como se fosse um gênio da lâmpada mágica, que na hora que o mundo acaba, você vai lá e pede para ele te abençoar, como se você só quisesse esfregar a lâmpada e fazer seu pedido. Mas o reino de Deus não é assim. Deus nos fez para nós sermos abençoados, Ele quer nos abençoar. Só que para nos abençoar, nós precisamos viver os princípios, nós precisamos fazer da palavra dele uma base para que isso ocorra. E Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, porque mesmo sabendo que nós não iríamos conseguir, mesmo sabendo que nós iríamos errar, que nós iríamos pecar, ele exerceu a sua misericórdia, dando o que ele tinha de melhor por nós, que foi o seu Filho. Entende? Então a reflexão que nós temos que fazer é: eu não vou me chegar perto de Deus porque eu pequei, estou todo errado. Não, eu sei que eu estou todo errado, mas eu não consigo sair dessa vida. Eu entendo, tenho certeza que o que você precisa, antes de querer se resolver com seu esposo, antes de querer se resolver com seu filho, antes de querer se resolver com seu pai, antes de querer se resolver com seu chefe no trabalho, antes de querer se resolver na sua vida financeira, é necessário você se resolver com Deus, porque Ele é o único que vai trazer a paz. Eu tenho aprendido, tenho compartilhado esse aprendizado para todas as pessoas, que quando nós escolhemos a viver o princípio de Deus, isso não significa que todos os nossos problemas serão resolvidos. Mas através do princípio de Deus nós iremos aprender a lidar com os nossos problemas e conseguir ter a paz que Jesus tanto falou. A paz que só Ele pode dar, uma paz que excede todo entendimento, porque quem vive Deus de verdade, ele está andando no vale, mas está glorificando a Deus. É como Paulo e Silas na prisão. Eu conheci uma pessoa que foi em Portugal e visitou a prisão, lá em Roma, visitou a prisão onde Paulo ficou, um lugar frio, um lugar úmido,
um lugar de sofrimento, mas as cadeias foram quebradas através do louvor e adoração. Por quê? Porque o princípio que eles estabeleceram para a vida deles não foram as circunstâncias desse mundo, mas a vontade de Deus na vida deles. E aí, com isso, eles começaram a ter certeza que, independente das circunstâncias, viver a vontade de Deus é bom, é perfeito e agradável. E aí, eu quero fechar com uma parábola que eu ouvi essa semana que me impactou muito, né? E a parábola diz assim, na época do Velho Oeste tinha um cara que aprontou, fez um monte de coisa errada, mas o cara tinha um coração bom, mas ele fez um monte de coisa errada e foi condenado à morte. E a sociedade chegou para o governador e falou, governador, tem misericórdia dele, ele fez tudo isso, mas ele é uma pessoa boa, né? Mesmo sendo indelinquente, ele tem um coração bom. Aí o governador ele se vestiu de pastor, colocou um terno, colocou a Bíblia e pegou uma carta de perdão para aquela pessoa. Quando chegou na prisão, falou, vim aqui te ver, com a Bíblia embaixo do braço. Sabe o que essa pessoa fez? Cuspiu no governador, xingou ele, falou que não queria saber disso, que isso daqui era tudo conversa fiada. E o governador pegou e foi embora. Aí o carcereiro chegou e falou, você é louco? Aquele cara não é um pastor, ele é o governador da cidade. Dentro daquela Bíblia tinha a carta do seu perdão. Ok. Aí chegou no julgamento, quando esse cara foi julgado, sentenciado à morte, ele falou, a única coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não estou sendo sentenciado pelo pecado que eu cometi. Eu estou sendo sentenciado pelo perdão que eu neguei. Então, a Bíblia fala que se a gente crê em Jesus, será salvo nós e a nossa casa. Mas a Bíblia fala que se a gente não aceitar Jesus e não declarar os nossos pecados, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós iremos para a eternidade sofrer um lago de fogo e enxofre. Então o que pode levar uma pessoa para o inferno não são os pecados que ela cometeu, mas foi a graça de Deus que ela negou para a vida dela. E aí, meu amigo, minha amiga, ter uma vida próspera não depende de dinheiro, não depende do seu esposo, não depende da sua mãe, não depende do seu pai, não depende do seu amigo. Depende da sua decisão de reconhecer que é pecador e aceitar a misericórdia de Deus na sua vida através de Jesus Cristo. E essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Comece a semana, comece esse resto do mês fazendo o seu planejamento espiritual, porque quando você alicerçar suas vidas nos princípios de Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tenha uma boa semana e fica com Deus.